aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês como fica bonito esse ponto escama, quando ele tá todo assentadinho, ó. Porque a gente vai trabalhando, ele fica todo espalhafatoso, né? Então, quando ele se assenta, o resultado é maravilhoso. Ficou muito bonita essa carreira aqui, ó, que eu coloquei no meio com esse rosa mesclado. Então, vocês podem estar mesclando aqui as cores, fazendo conforme a imaginação de vocês. Eu dei um adianto aqui, pessoal, no trabalho, mas nada difícil, vou explicar certinho o que eu fiz. Tudo coisa simples, tá? Então, eu tinha parado no vídeo anterior, na carreira de pontos altos, onde eu tava aprendendo aqui a asinha da borboleta. Trabalhei a outra carreira todinha em pontos altos, porém, eu tive aumentos, tá? Mas vou explicar certinho. Então, lembrando, sempre nessa parte reta do meu trabalho, eu não tenho aumentos. Nunca vou ter aumentos aqui. Começou a minha parte oval, eu vou ter aumentos, tá? Então, aqui os meus aumentos foram assim. Eu tenho um aumento aqui, ó, nesse pontinho do início da asa da borboleta. E tenho outro aumento aqui, ó, nesse outro pontinho onde termina aqui a asinha da borboleta. Trabalhei aqui pontos altos, ó. Nesse pontinho onde inicia a asinha aqui da borboleta, eu tenho aumento. Trabalhei aqui os pontos altos. Nesse outro ponto, no término aqui da asinha da borboleta, outro aumento. Então, eu trabalhei a volta toda assim. No início e no final da borboleta, eu tenho um aumento. Porém, nessa parte aqui oval, essa parte central aqui, onde o ponto aqui é mais alto, eu tive aumentos aqui nesse meio, tá? Pra não repuxar o trabalho. Mas não é nada difícil, vocês vão entender. Então, aqui eu não sei como vocês fizeram aí o trabalho de vocês, como vocês distribuíram as borboletas, tá? Independente disso, se vocês fizeram mais ou menos, vai ter que ter aumentos nessa parte aqui para não tá repuxando o trabalho. Então, aqui, depois dessa carreira, eu trabalhei os meios pontos altos, tá? Não fiz os pontos baixos para assentar, mas depois eu vou explicar por quê. Então, aqui, para fazer o aumento, ó, eu terminei, o meu último aumento foi aqui, ó, nesse ponto, tá? No término da asa da borboleta. Então, quando eu venho trabalhando aqui, para mim distribuir os aumentos, eu faço aquela regrinha, aquela contagem de trás para frente, tá? Então, eu trabalhei aqui, ó, um ponto de aumento aqui, tá? Aliás, 2 pontos altos, fiz um aumento. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos altos. Fiz outro aumento, tá? Então, eu vou vir aqui desse lado, essa carreira aqui ainda não trabalhei no caso, tá? Tô explicando para vocês entenderem. Então, vocês estão vindo aqui, fazendo essa última carreira de pontos altos. Vão fazer o aumento aqui, daí eu dei um espaço de 5 pontos e fiz um aumento. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa carreira e vou contar. Então, aqui, eu vou ter que ter um aumento, para ficar igual aqui, certo? Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto é o meu aumento, igual aqui, tá? Então, eu já sei que desse lado o meu aumento tá aqui. Então, se eu trabalhei até aqui, fiz o aumento, fiz a contagem de trás para frente aqui, sei que aqui eu tenho outro aumento, então, sobra essa quantidade de pontos aqui no meio, que é onde eu vou dividir se eu precisar de mais aumentos. Então, aqui no caso, eu fiz mais 1, 2, 3 pontos altos e fiz um aumento central. 1, 2, 3 pontos altos e caiu já novamente aqui o outro aumento, que no caso seria referente a esse, e na contagem aqui, mais 5 pontos altos, no sexto já caiu certinho aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Então, sempre usando essa regrinha de contar de trás para frente, que eu chamo de trás para frente, sempre vai dar certo o trabalho. Porque eu tô executando desse lado a mesma quantidade de pontos que eu executei dessa. E o espaço, o intervalo de pontos sempre vai ser igual, tá? Então, se vocês ficarem na dúvida de onde tá colocando os aumentos, façam essa contagem de trás para frente, tá? Que vai sempre dar certo. Aqui eu trabalhei os meios pontos altos, porém eu não trabalhei, tá? Os pontinhos baixos, vou mostrar aqui o porquê. Nessa carreira eu não tive aumentos, mas se fosse o caso que eu precisasse colocar aumentos, eu iria seguir esses aumentos, tá? Então, eu iria vir seguindo os aumentos com aquela regrinha que eu expliquei pra vocês. Tô vindo na primeira curva, o meu aumento é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Passei do meio pra cá, o meu aumento na segunda curva é sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior.
Então, nesse caso aqui, eu não tive aumentos nessa carreira. Aí, aqui, eu comecei a trabalhar o ponto puff deitado. Esse ponto puff deitado, ele é maravilhoso, gente. Eu gosto de colocar ele em quase todos os meus trabalhos. Vou mostrar aqui pra vocês a perfeição que é esse ponto puff. Então, aqui, meu espaço é bem pouquinho, deixa eu ver se já foi tudo. Então, aqui, ó, dá pra vocês estarem tendo uma noção, ó, de como ele fica bem certinho. Então, o ponto puff, automaticamente, ele já assenta a minha carreira de pontos altos. Porém, eu fico com essas aberturinhas aqui, ó, que é o que eu não gosto nos meus trabalhos, ó. Essa aberturinha aqui que eu disse pra vocês que fica quando não é colocada a carreira de pontos baixos, tá? Eu não gosto disso aqui nos meus trabalhos, mas eu deixei assim mesmo, porque o ponto puff assentou aqui, então eu acabei deixando assim mesmo. Mas se fosse de ver, eu teria que estar passando aqui uma carreirinha de pontinhos baixos para estar tampando esses buraquinhos aqui que eu não gosto, tá? Mas acabei que deixei assim, na outra peça ficou assim também. Então, aqui o ponto puff, ele já vem assentando aqui o meu trabalho. Então, o ponto puff, da mesma maneira, tem que ter aumentos, tá, pessoal? Porque senão o trabalho vai repuxar. Então, aqui nessa parte, nunca tem aumento, como eu disse pra vocês. Essa parte reta nunca, jamais vai ter aumentos. Então, aqui eu faço assim, ó. Essa parte eu trabalho, vou explicar ali pra vocês, sem aumentos. O que são os meus aumentos aqui? São correntes que eu coloco, tá? Então, aqui, eu vim trabalhando a minha parte reta sem corrente até aqui. Dessa primeira asinha aqui, ó, do rumo da primeira asinha aqui da borboleta até aqui, no rumo da primeira asinha da segunda borboleta, eu coloquei uma corrente de separação. Então, daqui até aqui, eu tenho uma corrente de separação, tá? Daqui até aqui, eu tenho duas correntes de separação. Porque esse ponto aqui mais alto do meu trabalho me exigiu colocar maior quantidade de aumentos, tá? Para o trabalho não repuxar, senão quando eu vier trabalhando na outra carreira, ele vai repuxar todo. Talvez no ponto de vocês não repuxe com uma corrente, mas tem que estar sempre atento, sempre tem que estar abrindo o trabalho, olhando, ver como tá ficando, porque se vocês perceberem que tá repuxando, tem que aumentar correntes aqui, tá? Então, daqui pra cá, eu trabalhei uma corrente só, até o fim. Então, reparem, a sequência dos aumentos é sempre a mesma. Então, desse lado aqui, da minha borboleta, eu tenho os meus aumentos, tá? Daqui até aqui, uma corrente. Daqui até aqui, uma corrente também. E nessa parte central todinha, duas correntes. Então, sempre os aumentos são seguidos de um lado e do outro. Dessa maneira, o trabalho fica reto e fica certo. Espero que vocês estejam entendendo. Então, se aqui, daqui até aqui, eu tive uma corrente, daqui até aqui eu tive uma também. Então, de um lado e do outro tá igual. E o meio ficou com duas correntinhas aqui, no caso, de separação. Cheguei aqui no fim da minha última borboleta, vim trabalhando meus pontos puff sem corrente nenhuma, direto. A partir daqui, eu já vou começar a trabalhar as minhas correntes. O início aqui do ponto puff, eu vou desmanchar um pedacinho aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Quando vocês forem iniciar o trabalho do ponto puff, vocês vão iniciar assim, ó. Vocês vão fazer o nozinho inicial, vão subir as 3 correntes e vão fazer o que eu vou fazer agora. Vou mostrar aqui pra vocês certinho. Então, aqui, vocês vão iniciar, eu vou pegar aqui, como se eu fosse iniciar, pra mostrar pra vocês, pra não ficar dúvida, tá? Então, vocês vão pegar lá em qualquer pontinho, tá? Da parte reta, comecem pela parte reta, que é mais fácil, tá? Comecei aqui na parte reta, eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer o nozinho inicial, vão subir as 3 correntes, vão laçar a agulha, vão pular aliás, não vão pular não, perdão. Vão laçar a agulha e vão vir direto aqui, ó. Porque esse ponto, ele é pulado, eu tô confundindo, deixa eu tirar isso aqui. Vão laçar a agulha e já vão vir direto aqui, ó, no próximo ponto da base, no ponto ao lado. E vão fazer aqui um ponto alto, tá? Vão laçar a agulha, vão entrar aqui dentro desse espaço e vão começar as laçadas, ó. 1, 2, 3 laçadas.
laço aqui o meu fio, pulo novamente um ponto da base, venho no próximo e faço isso aqui. Tiro aqui, ó, tudo de uma vez e fecho. Fechei, eu vou laçar a agulha e vou vir direto aqui dentro. Isso é o que eu vou trabalhar na minha parte reta, tá? Então, venho aqui, faço as laçadinhas, as 3 laçadas, pode esticar um pouquinho, pulo um ponto da base. Perdão, esqueci a laçada. Dou a laçada, pulo um ponto da base, venho aqui e tiro tudo de uma vez e finalizo, tá? Novamente aqui, ó, eu laço o meu fio e venho, tá? Trabalhando o ponto puff. Isso na parte reta. Esse início aqui do trabalho é muito importante, pessoal, pra finalização, bater certinho, tá? Então, façam aqui as correntinhas. No próximo ponto ao lado, já comecem a trabalhar da maneira como eu expliquei pra vocês, o ponto alto e as laçadas, tá? Então, aqui eu vou desmanchar e vou dar sequência aqui do trabalho. Então, vocês vão iniciar dessa maneira que eu disse pra vocês, ó, aqui eu estou na parte reta, eu não tenho correntes de separação pra fazer aumento, tá? Então, eu venho aqui, ó, laço meu fio, pulo um ponto de base e tiro aqui, já venho direto, laço aqui o meu fio, entro aqui dentro, ó, desse espacinho e vou laçar aqui as 3 vezes e laço aqui novamente a minha agulha, pulo um ponto da base e venho aqui. E finalizo. Então, aqui eu estou no início, tá? Da asinha da minha borboleta. Então, aqui agora eu vou começar a colocar as minhas correntes, pra poder ficar certinho o meu trabalho e não repuxar o ponto puff. Então, aqui agora eu prendi, eu faço uma correntinha. Laço aqui o meu fio e venho trabalhando aqui, opa, as minhas 3 laçadinhas do ponto puff. Laço a minha agulha, pulo um ponto da base e novamente eu prendo uma corrente de separação. Faço aqui as 3 laçadinhas. Uma laçada na agulha, pulo um ponto da base, venho aqui, tiro tudo de uma vez. Uma corrente de separação. Entro aqui dentro, puxo aqui minhas 3 laçadinhas. Puxei as 3, laço aqui o meu fio, pulo um ponto da base, venho aqui, ó, tiro tudo de uma vez. E vou trabalhando assim, pro meu trabalho ficar retinho e não franzir. Então, daqui até aqui, eu vou trabalhar dessa maneira, tá? Vou explicar de novo pra vocês. Então, aqui, eu iniciei com uma corrente aqui, ó, de separação, e vou trabalhar até aqui, tá, pessoal? Vou trabalhar até aqui, ó, no começo da outra borboleta, tá? Então, eu vou vir com uma corrente de separação até aqui. Daqui pra frente, já vão ser 2. Eu vou até ali e vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, cheguei no início da minha outra borboleta, tá? Então, aqui, ó, eu prendi. Eu fiz aqui, ó, a última laçadinha aqui, vou prender. E já vou começar com as 2 correntes, ó, eu prendo uma, 2 correntes. Venho aqui com as laçadas, fazendo as 3 laçadinhas. E vou fazer aqui a mesma repetição, pulo um ponto da base, venho aqui, prendo tudo. Prendo, novamente, 2 correntinhas de separação. Faço as 3 laçadas e vou fazer isso aqui até lá na outra borboleta, no final da outra borboleta. Pulo um ponto da base e prendo. Novamente, 2 correntinhas. Então, eu vou trabalhar dessa maneira até chegar aqui, ó, tá? No fim da outra borboleta. Cheguei no fim da outra borboleta, daqui pra cá, até aqui no término dessa borboleta, uma corrente de separação. Então, aqui é bem facinho, tá, pessoal? Não tem dificuldade pra você estar fazendo. Quem nunca fez o ponto puff, talvez vá ter um pouquinho de dificuldade, mas não é difícil. Depois que pega o jeito, vocês conseguem realizar o trabalho com facilidade. Então, aqui, ó, eu vou vir trabalhando os pontos puff. Então, daqui até aqui, uma corrente de separação.
Daqui até no final da segunda borboleta, 2 correntes, tá? Daqui até aqui no final da outra, uma. Então, aqui eu vou ter uma corrente de separação daqui até aqui, e daqui até aqui também uma corrente de separação. E aqui nesse espaço, 2 correntes, tá? Então, vão fazendo aí o trabalho de vocês e sempre vão observando, abrindo o trabalho, olhando se tá ficando retinho, tá ficando assentado, se tá ficando certo, tá, pessoal? Ó, o ponto escama, a gente vai trabalhando, ele vai ficando todo espalhafatoso, ó. Porque conforme a gente segura aqui o trabalho, ele vai tombando, né? Mas depois, quando ele se ajeita, fica lindo. Maravilhoso esse ponto. Então, aqui, pessoal, não tem segredo, tá? Venham trabalhando aqui. Chegou aqui, ó, no finalzinho, tá? Da última borboleta. Daqui até finalizar não tem aumento. Eu vou até lá no final, fazendo do jeito como eu expliquei pra vocês, e volto mostrando o fechamento da carreira. Então, aqui, pessoal, voltei, ó, pra mostrar pra vocês o fechamento aqui da carreira. Então, aqui, ó, eu já comecei a trabalhar sem correntes, porque, ó, eu cheguei no fim da minha última borboleta. Então, eu laço aqui a minha agulha, faço aqui as minhas 3 laçadinhas, laço aqui a minha agulha novamente, pulo um ponto da base e venho nesse. Tiro aqui tudo de uma vez e prendo. Então, aqui agora, nesse fechamento de carreira, eu vou pegar prendendo aqui e prendendo aqui, pra ficar certinho, tá, pessoal, o fechamento. Então, eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui por dentro e, ao mesmo tempo, vou pegar esse ponto e vou tá fazendo as laçadas, ó, pegando os dois. Uma laçada, vou fazer de novo, ó. Vou laçar aqui a minha agulha, vou vir aqui dentro, tá? Como se eu fosse fazer o ponto normal. Agora, eu venho, ó, de baixo pra cima, nesse pontinho alto aqui, ó, e puxo as laçadas aqui, ó. Vou dar uma esticadinha, enroscou o fio aqui. Puxo aqui, ó, uma laçada. Entro aqui e, ao mesmo tempo, venho aqui, ó. Então, eu pego os dois juntos, 2 laçadas. Laço a agulha, venho aqui novamente e novamente aqui no ponto alto, tá? E puxo aqui a laçada. Agora, aqui, eu finalizo, tá? Finalizei, só que eu vou vir aqui agora, ó, nessa primeira corrente e vou finalizar aqui. Então, dessa maneira, fica um acabamento mais bonitinho, bem assim, mais perfeito, tá? Que quase não dá pra tá vendo aqui, ó, onde começou e onde terminou os pontos puff, tá, pessoal? Então, aqui agora, eu vou cortar esse fio, vou arrematar e vou começar a trabalhar aqui os meus pontinhos aqui dentro, ó, pra poder dar a sequência aqui do trabalho, tá? Depois disso, são aqueles pontos altos cruzados, pontos altos triplos, perdão, são pontos altos triplos cruzados, onde eu executei aqui esse trabalho aqui na peça. Deixa eu pegar aqui pra vocês estarem vendo aqui, ó, tem um fiozinho solto, que é essa parte aqui, ó, dos pontos altos triplos cruzados, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu terminei agora a carreira de ponto puff, eu vou passar a carreirinha aqui de meios pontos altos, tá? E depois vou começar a carreira aqui dos pontos altos triplos cruzados. Ficou um detalhe bem legal aqui no tapete, eu acho que vocês vão gostar. Se vocês não quiserem tá fazendo aqui esse detalhe, não precisa, tá? Daqui, vocês já podem tá começando as flores. Vocês podem, por exemplo, aqui, já nessa carreira de meios pontos, se vocês não quiserem esse detalhe, vocês já poderiam tá fazendo aqui no verde, tá? E tá iniciando já as flores, por exemplo, tá? Isso aqui é só um detalhe a mais que eu acrescentei no trabalho. Mas aí fica a critério, a escolha aí de vocês, tá? Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, vou arrematar aqui o meu fio, porque agora eu vou trabalhar nessa cor rosa, e vou vir aqui nessa carreira. E logo volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu já dei uma adiantada no trabalho, já vim aqui preenchendo com os meios pontos, tá? Mas vou explicar pra vocês. Nessa parte reta aqui do trabalho, nos pontinhos puff, eu coloquei 2 meios pontos, tá? Então, aqui, ó, vocês vão conseguir perceber que fica um espacinho entre um ponto puff e outro, ó.
nesse espacinho aqui, que eu trabalhei os meios pontos, tá? 2 meios pontos. Aí, eu fiz aumentos aqui, mas vou explicar pra vocês, ó. Então, até aqui, tá? Eu vou trabalhar, aliás, até aqui não, perdão. Até na segunda borboleta, tá? Então, eu tô vindo aqui, ó, na minha primeira curva. Aqui eu vou trabalhar, vou vir com os 2 meios pontos até aqui, tá, pessoal? Até aqui no término da asinha aqui, ó, da primeira borboleta. Então, até aqui, ó, até aqui mais ou menos, eu vou trabalhar os 2 pontinhos. Aqui já iniciou, ó, aquela parte onde tem uma correntinha, tá? Mas eu vou trabalhar aqui 2 meios pontos. Então, até aqui, ó, nesse rumo eu vou trabalhar 2 meios pontos. Daqui até lá do outro lado, vou mostrar pra vocês. Serão 3. Então, assim, ó, vou abrir aqui pra vocês entenderem melhor. Então, eu vou vir trabalhando aqui, ó, essa parte todinha aqui do meu trabalho, eu vou vir aqui, ó. Aqui, eu vou vir trabalhando os 2 meios pontos, vou vir até aqui, tá? Então, até aqui, eu vou trabalhar os 2 meios pontos. Daqui, a volta toda, até aqui, ó, no início dessa outra borboleta, eu vou trabalhar 3, tá? Então, eu vou vir trabalhando os 2 meios pontos até aqui. Daqui pra frente, vai ficar, ó, tem essas cordinhas, tá? Que são as 2 correntinhas. Então, daqui pra frente, nessas correntinhas todas, eu vou trabalhar 3 pontinhos. A outra volta que eu já trabalhei, vou abrir aqui pra vocês estarem vendo como que fica perfeito, ó. O ponto puff se assentou certinho, tá? Então, aqui, ó, eu vim trabalhando nessa parte toda, como eu disse pra vocês, os 3 meios pontos, tá? Então, a partir dali, da onde eu disse pra vocês, são 2, tá bom? Então, eu vou trabalhar dessa maneira a minha volta toda. Então, eu venho trabalhando, tá? Vou trabalhar os 2 pontos até aqui, né, no rumo dessa primeira borboleta. Aqui, essa volta todinha, até aqui, eu trabalho os 3 pontos, tá? Ó, daqui pra lá já começam os 2 meios pontos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui desse lado aqui também do meu trabalho. Vou finalizar aqui a minha carreirinha de meios pontos e volto mostrando pra vocês na sequência os pontos triplos cruzados. Então, aqui, pessoal, ó, eu já finalizei aqui a minha carreirinha aqui de meios pontos altos, tá? Fiz do jeito como eu disse pra vocês aqui a sequência, tá? Dos 2 meios pontos e lá na curva os 3. E vou iniciar agora aquela carreira de pontos altos triplos cruzado. Sempre iniciem pela parte reta, tá, pessoal, do trabalho, pra ficar mais fácil. Bom, eu acho mais fácil. Então, aqui eu vou vir, vou fazer aqui o meu nozinho inicial e vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa! Deixa eu puxar meu fio aqui, tá enroscando todo. 7, 8 correntinhas. Fiz as 8 correntinhas, vou laçar aqui 3 vezes o meu fio e vou vir aqui, ó. Vou fazer esse movimento, vou contar aqui 1, 2, 3, 4 pontos. No quarto ponto, eu desço aqui com a agulha e puxo aqui no meio, ó. Fazendo isso aqui, ó. Fazendo o meu ponto alto triplo aqui agora. Então, dessa maneira, eu começo aqui a cruzar o meu ponto. Nossa, como o meu fio tá enroscando. Fiz aqui, ó, já começa o primeiro ponto aqui a se cruzar, tá? Então, fiz aqui, faço uma corrente de separação, laço 3 vezes a minha agulha. Venho aqui e conto na base, a partir desse ponto aqui, tá? Aqui foi onde eu iniciei, então, a partir desse eu conto 1, 2, 3, venho no quarto ponto, ponto alto triplo. Se vocês quiserem, pode estar fazendo com ponto alto duplo também, tá? Se não quiserem, pode também tá deixando sem essa parte aqui. 3 correntes, novamente 3 laçadas, e vou voltar aqui atrás, ó. Vou voltar, vou fazer esse mesmo movimento, ó, vou voltar aqui atrás, vou vir aqui, ó, nesse ponto ao lado onde eu comecei, desço com a agulha, e nesse meio aqui, ó, eu puxo, e aqui eu faço meu ponto alto
triplo, uma corrente de separação. Laço aqui 3 vezes a minha agulha. Novamente, venho aqui, a partir desse ponto aqui ao lado, onde eu já fiz aqui esse pontinho, eu conto 1, 2, 3, venho no de 4, venho no quarto pontinho, novamente, ponto alto, triplo. 1, 2, 3 correntinhas de separação, as 3 laçadas novamente, volto aqui por trás e venho nesse pontinho aqui ao lado desse, desço aqui com a agulha, ó, e nesse meio, eu puxo aqui e concluo o meu ponto alto triplo aqui, ó. Uma correntinha de separação, novamente as laçadas, venho aqui e conto 1, 2, 3 no quarto ponto. E aqui novamente. Então, a minha volta toda do trabalho vai ser essa sequência, tá? Não tem modificação. A volta todinha, inclusive lá na parte oval, venho aqui, desço aqui, puxo o fio aqui e vou trabalhar a volta toda assim. Na próxima carreira, eu vou trabalhar meios pontos altos. Então, na próxima carreira, vai ficando assim, tá, pessoal? Tudo desajeitado. Então, na próxima carreira, quando eu vir trabalhando os meios pontos altos aqui dentro, ó, o ponto vai começar a se formar e dar o formato aqui, vai ficar abertinho assim, cruzado. Não sei, eu inventei isso daqui, achei que ficou legal, mas se vocês não gostarem, pode estar tirando aí do trabalho, como eu disse. A partir daqui, vocês podem já estar iniciando as flores, fica a critério, a gosto aí de vocês, tá, pessoal? Então, aqui, continuo a minha execução aqui do trabalho, as 3 laçadinhas na agulha, conto 4 pontinhos da base e venho trabalhando meu ponto alto triplo. 3 correntes de separação, novamente as 3 laçadas, venho aqui, ó, cruzando o ponto, pego nesse pontinho aqui e concluo aqui o meu ponto alto triplo. Uma corrente de separação e começa tudo de novo. Então, aqui na volta, na curva todinha, pessoal, vai ser dessa maneira, tá? Não tem modificação. Chegou aqui no final, vocês vão finalizar aqui a carreira assim, ó. Vocês vão puxar aqui, tá? E vão prender aqui, ó. Vocês vão dar espaçamento de 3 correntinhas. Então, vocês vão prender de baixo pra cima na 5ª corrente, tá? Eu vou adiantar o vídeo e volto no finalzinho da carreira dos meios pontos, tá? Então, aqui não tem segredo, é só vocês irem trabalhando dessa maneira, a volta todinha do trabalho, tá? Não tem modificação nenhuma. E no finalzinho aqui, ó, vocês contem de baixo pra cima a 5ª corrente, tá? Arremata e corta o fio. Bom, se vocês quiserem também trocar de cor, né? No caso, eu vou trocar a cor. Então, aí vocês cortem. Ah, não, tem que trocar a cor sim, pessoal. Agora que eu tô lembrando, aqui é o verde, tá? Então, aqui essa carreira é o verde. Então, vocês cortem o fio e arrematem pra tá colocando o verde, que depois na sequência tem as flores, tá? Então, acredito eu que vocês não vão ter dificuldade para executar esse trabalho. Aqui, pessoal, conforme vocês forem trabalhando, se chegar lá no final, acontecer de as correntes aqui, aliás, os pontos aqui de base não der certo, façam gambiarra, tá? Nem que tiver que prender junto, tá? Fazer essa laçada aqui, ó, prendendo junto na hora que vem, que vocês vêm com essa laçada pra cá. Se não tiver espaço, pode estar prendendo junto, tá? Façam de uma maneira que dê certo a finalização ali do ponto, tá? Não tem problema, porque no crochê é assim, sempre a gente tem que estar fazendo... Eu brinco com as meninas e digo que eu faço gambiarra, sabe? Mas não é. A gente tem que achar um jeitinho de fazer bater aqui no final, tá? Então, se vocês estiverem chegando aqui no final, a quantidade de pontos não for 4, for 3, não tem problema, tá, pessoal? Não vai dar diferença nenhuma no trabalho. Aí, vocês vêm aqui, como eu expliquei, na 5ª correntinha de baixo pra cima aqui, ó, arremata e corta o fio, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto mostrando pra vocês na sequência. Já vou vir com os pontos da flor, porque aqui, ó, depois disso, eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, aqui, depois do ponto alto triplo, eu tenho a carreira de meios pontos em verde.
e tenho a carreira de puff. Já começo as flores, ó, direto no ponto puff, tá? Então, eu vou adiantar essa parte aqui, ó, tá? Eu vou terminar os meus pontos altos cruzados aqui, os pontos altos triplos, né? Que eu fiz cruzado. Vou passar a minha carreira de meios pontos no verde, tá? E vou fazer a minha carreira de ponto puff, que eu já expliquei aqui pra vocês. E depois eu volto na sequência mostrando a parte aqui do caminho de flores que eu fiz presa aqui nos pontos puff, tá, pessoal? Então, eu vou adiantar e volto mostrando pra vocês tudo isso daqui. Então, tá, pessoal. Então, aqui, ó, eu já dei um adianto e voltei mostrando aqui pra vocês. Aqui, ó, eu terminei os pontos altos triplos cruzados, tá? Fiz aqui a minha carreirinha de meios pontos, fiz a carreira de pontos baixos e trabalhei aqui a carreira puff. Na verdade, eu tô trabalhando ainda, tá? Tô adiantando aqui o vídeo. E já ao mesmo tempo, ó, que eu trabalho ponto puff, eu já venho trabalhando aqui a carreira de flores, para poder bater certa contagem lá no final, porque diferente lá do tapete Estrela do Líbano, essa carreira de flor aqui, eu trabalhei de maneira diferente para ela não ficar toda encolhida, tá? Então, vou estar explicando a execução aqui para vocês agora. Então, aqui, pessoal, eu vou adiantar, aliás, puxar a imagem aqui. Ó, aqui eu trabalhei aquela carreira de pontinhos altos triplos, certo? Então, eu vim trabalhando os meios pontos altos depois. Então, aqui eu vou explicar pra vocês. Peraí, pessoal, deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera. Então, pessoal, não precisa ficar, tá, com dúvida, achando que não vai conseguir, porque não tem segredo, tá? Então, é só trabalhar dessa maneira. Eu fiz os 4 meios pontos altos aqui dentro, e entre um cruzamento e outro aqui, um ponto também. Fiz a volta toda assim, tá? Se no ponto de vocês acontecer de repuxar, vocês aumentem a quantidade de pontos aqui no meio, pode estar colocando 2. Se acontecer de franzir, vocês tirem esse ponto e passem direto, pode estar fazendo 4 meios pontos aqui, em vez de fazer o ponto aqui, pula esse espaço e faz aqui. Aí, vem direto, fazendo só aqui dentro os 4 meio pontos, tá? Depois, eu passei uma carreirinha de pontos baixos, um ponto em cima de cada ponto de base, e vim trabalhando o ponto puff. Não mostrei o começo, porque é o mesmo ponto puff, tá? Inicia do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. E já vim trabalhando aqui, ó, a carreira de flores. Então, aqui, ó, essa carreira de flores, pessoal, que eu fiz, eu não vou, assim, ficar repetindo muito, tá? Eu só vim mostrando pra vocês aqui, porque é diferente lá do tapete Estrela do Líbano que eu fiz, tá? Lá no Estrela do Líbano, e em todos os trabalhos que eu já vi com essa carreira de flor, quando termina essa pétala aqui, pra iniciar essa próxima, se inicia junto com essa, tá? Aqui não. Aqui eu não fiz aqueles Vzinhos pra trabalhar a carreira de flores. Aqui eu estou trabalhando dentro do ponto puff, tá? E o ponto puff, pessoal, esqueci de dizer pra vocês me perdoem. O ponto puff, vocês vão fazer ele a volta toda com uma correntinha, tá? Desde a parte reta aqui, ó, do trabalho, toda a volta todinha com uma correntinha, tá? Porque eu preciso dessa correntinha pra tá fazendo aqui, ó, o pezinho das flores aqui, da pétala da flor, tá? Senão eu não tenho apoio pra fazer a minha flor. Mas pode ficar tranquilo aí, vocês em casa, que não vai dar errado não, tá, pessoal? Vocês vão pensar, ah, mas não tem os vizinhos. Não, vai dar certo sim, tá? Então, a diferença da carreira de flores aqui que eu fiz é essa. Porque quando eu vou começar essa outra pétala, eu não venho aqui no mesmo lugar. Eu pulo, tá? Pro espacinho ao lado. Então, eu vou até fazer mais uma aqui, pra vocês estarem vendo, ó. Ela já tá pela metade, tá? Quem não conhece ainda o meu tapete Estrela do Líbano, não conhece aqui a técnica dessa florzinha, dá uma olhadinha lá no tapete Estrela do Líbano que vocês vão encontrar, tá? A técnica aqui pra tá fazendo a flor. Quem já conhece, tá entendendo o que eu tô falando. Então, aqui, ó, eu vou continuar a minha florzinha com aquela técnica lá do Estrela do Líbano que vocês já conhecem. Vou subir aqui
minhas 3 correntes, vou laçar aqui a agulha, vou vir aqui, ó, bem nesse pezinho aqui, e aqui eu vou começar a primeira pétala da outra flor. Então, eu venho aqui, ó, todos os pontos são pontos altos feitos pela metade fechados juntos. Vou laçar aqui a minha agulha e em vez de eu vir aqui, ó, nesse mesmo espacinho, eu venho no espaço ao lado. Então, aqui é que eu começo a trabalhar a minha carreira de flores. Faço aqui no primeiro espacinho do ponto puff, laço a minha agulha, venho aqui para o próximo espacinho, novamente. Nossa, tá uma barulheira aqui, pessoal. Novamente aqui, os pontos altos fechados pela metade, aliás, feitos pela metade, vão ser fechados juntos. Segundo. E o terceiro. Terceiro ponto alto feito pela metade. Aí, agora eu venho e fecho tudo de uma vez. Arremato aqui e subo as 3 correntes para começar novamente aqui a minha pétala. Então, essa é a diferença que houve aqui, a modificação que houve na carreira de flores, tá? Acho que a imagem tá aparecendo aí meia branca pra vocês, é porque tá bem escuro aqui. E eu tava tentando procurar aqui um meio de deixar mais clara a imagem, tá? Consegui deixar um pouquinho mais clara, porém eu não sei se vai ficar tão boa a visualização pra vocês. Então, é isso, pessoal. Então, aqui essa carreira de flores, ela vai ser feita dessa maneira, tá? Eu realizei lá no outro trabalho dessa maneira. Então, ela vai ficar retinha, certinha, sentadinha, acompanhando aqui o modelo do tapete. Eu espero que essas dicas que eu estou dando para vocês, de estar fazendo 2 carreiras juntas, ajudem vocês a estar realizando o trabalho de vocês. E tá entendendo também, ao mesmo tempo, como que a gente faz aqui os aumentos, as modificações, porque às vezes é como eu disse, eu vou passar aqui uma receita para vocês do que eu executei, mas no ponto de vocês às vezes vai dar diferença, já aconteceu muito isso. De eu fazer um vídeo, explicar uma coisa e depois ter um monte de gente atrás de mim. Olha, isso aqui não dá certo, não fica igual o seu. Mas é porque, como eu disse, tá? Ponto é igual letra. Cada um tem de um formato, de um jeito, um grande, um pequeno, tá? O outro ponto é frouxo, o outro é apertado. Então, tudo isso daí tem que ser levado em conta, tá? Mas não desistam, tá? Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês. Se tiverem dúvida, podem estar me procurando no particular, que eu ajudo também, conforme for dando aqui o meu tempo, tá? Então, aqui não tem segredo, pessoal. Para quem não viu ainda a carreira de flores, pode estar assistindo em outros vídeos também, se preferir. Pode estar olhando lá no tapete Estrela do Líbano, que eu já fiz. Como que é aqui a carreirinha de flores. Para quem já conhece, a única modificação que eu fiz, tive que fazer para dar certo aqui nesse trabalho, foi essa modificação de não fazer essa pétala junto com essa, tá? Então, eu vou vir trabalhando meus pontinhos puff com uma correntinha, tá? Em todos, para poder ter o apoio aqui, o espacinho para estar fazendo as pétalas. E, ao mesmo tempo, eu trabalho a carreira de flores. Quando eu chegar lá no final, tem que bater certinho para terminar o trabalho, tá? Então, é aquilo que eu disse anteriormente. Se for preciso, desmanche. Se for preciso pular 2 pontos, pule para estar fazendo um ponto puff, para estar dando certo o fechamento, tá? Desde que dê certo o fechamento e fique bonitinho ali o acabamento, vai estar certo, tá? Isso aqui é coisa que vocês vão aprendendo com o tempo. Às vezes falando e mostrando, às vezes vocês vão ter dificuldade de estar executando aí na casa de vocês, no trabalhinho aí de vocês. Mas com o tempo vocês vão conseguir entender. Aqui nesse tapete meu, o fechamento deu certinho. Os pontos puff bateu certinho lá no fechamento, tá?
Então, eu espero que no de vocês dê certo também. Se por acaso ocorrer alguma mudança de pontos aqui no meio do trabalho de vocês, como na parte aqui dos aumentos, ou de repente aqui ocorrer alguma mudança, tá? Não se desesperem, não se desesperem. Não acho que não vai dar certo sim. Quebra a cabeça um pouquinho, faz, desmancha, volta, tenta 1, 2, 10 vezes se for o caso, mas que vai dar certo, vai. É assim que a gente vai aprendendo, pessoal, é assim que a gente vai adquirindo conhecimento e vai conseguindo realizar os trabalhos. Então, cada vez mais, quanto mais eu quebro a minha cabeça atrás de alguma coisa ali que não tá dando certo, mais conhecimento eu tô adquirindo, mais prática, mais experiência, mais tudo, tá? Então, não fiquem desesperados se não der certo. Mas, qualquer dúvida, podem me chamar no particular, que conforme o tempo der aqui, eu vou respondendo todo mundo, tá? Então, aqui agora, a sequência aqui da carreira de flores tem outra carreira aqui de pétalas, tá? Que vocês vão estar acompanhando lá no Estrela do Líbano ou em outro vídeo, se vocês quiserem. Aí, aqui eu vou mostrar pra vocês no outro trabalho. Então, aqui, essa sequência aqui de flores, pessoal, quando vocês vierem trabalhando essa segunda carreira aqui... Opa! Quando vocês vierem trabalhando aqui a segunda carreira das pétalas, esse intervalo aqui, ó, aqui no meio, vocês podem estar colocando 2 correntinhas de separação, 3, tá? Eu coloquei 2 aqui e 3 aqui, tá? Então, vocês têm que ir trabalhando, abrindo o trabalho, olhando e observando se tá ficando bom. Então, vocês vão vir trabalhando essa carreira, coloquem, por exemplo, 2 correntes aqui, 3 aqui. Façam aí 4, 5 florzinhas, tá? Abram o trabalho e deem uma olhadinha se tá ficando certo, se não tá ficando repuxado, tá? Se não tiver ficando repuxado, tá certo, tá? Também não pode ficar sobrando muita corrente. Desde que vocês abram, olhem o trabalho e esteja ficando reto, vai estar certo, tá? Então, essa explicação aqui também eu não vou dar aqui no vídeo, porque eu já tenho lá no Estrela do Líbano. Eu vou adiantar para terminar a peça, porque ainda tem muita explicação aqui. E ainda tem a borboleta, tá? Que eu fiz aqui a minha criação também para aplicação, que eu ainda vou explicar para vocês estarem colocando no meio lá, se vocês quiserem, tá? Então, aqui, pessoal, eu tô finalizando essa parte aqui de vídeo aqui, vou voltar com a outra parte explicando o bico. Depois que vocês fizerem a carreira aqui de flor, aliás, a segunda carreira de pétalas da flor, aí aqui eu trabalhei, ó, 4 meios pontos no meu intervalo das 3 correntes, e onde eu tinha 2 correntes, eu trabalhei 3 meios pontos, tá? Sempre vão observando a parte reta, a parte oval, como que tá ficando, tá? Então, ó, em todas eu trabalhei da mesma maneira, tá? Então, sempre tem que estar fazendo essa observação de estar abrindo o trabalho e estar olhando, pra ver se tá ficando certo. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu vou adiantar aqui a segunda carreira de pétalas. Vou fazer ali a minha parte verde depois, tá? E vou voltar mostrando a finalização do tapete, que é o bico e a borboleta, para vocês estarem aplicando. Espero que vocês consigam estar entendendo tudo que eu estou tentando transmitir aqui no vídeo para vocês a respeito aqui das explicações. Que Deus abençoe muito todos vocês pelo carinho. Obrigada a todas as amigas. Olha, eu quero mandar um abraço enorme para minha amiga Sara Miranda, tá? Amiga Sara Miranda, muito obrigada. Ela é de Santa Catarina. Muito obrigada pelo seu carinho. Amiga, você mora no meu coração. Amo você de paixão, Sara. Beijo no seu coração, amiga. Então, beijo para todas as amigas aí que estão me incentivando aqui com os vídeos. Então, espero que vocês consigam realizar o trabalho até aqui, tá, pessoal? Porque, como eu disse, é muita coisa, né, pra tá explicando. Esse tapete é bem demorado, então aqui são coisas simples. Espero que com a explicação vocês consigam estar realizando. Mas, caso haja alguma dúvida, pode me chamando aí no particular que eu vou ajudando, tá? Então, eu vou terminar ali a minha carreira de pétalas, vou fazer minha carreira aqui, essa carreirinha aqui, ó, de meios pontos aqui, e volto para mostrar para vocês a finalização do tapete, o bico e a borboleta, então, de aplicação.